Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu vou ler só 2 versículos. E vou explicar o contexto da história. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 30 e 31. Amém ou misericórdia? Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 30 e 31. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos, saída dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, o profeta Elias, na verdade todos os profetas nas Sagradas Escrituras, uma vez sendo chamados por Deus para o exercício do ministério profético, cada um dos profetas que Deus chamou, eles tinham um caráter profético muito específico. Ou seja, cada um desses homens que no seu tempo Deus levantou para poder profetizar, eles marcaram o seu tempo com mensagens muito específicas. E por conta dessas profecias, alguns deles ficaram conhecidos exatamente pelo caráter da mensagem. É por isso que tem profetas que são chamados de profetas da catástrofe, para alguns profetas da desgraça, da esperança, das lágrimas, profeta messiânico, como o caso de Isaías, ou seja, profeta místico, como o caso do profeta Ezequiel. Cada um dos profetas, ele é conhecido pelo caráter da profecia que cada um desses homens, eles traziam. Quando nós falamos acerca do profeta Elias, ele é conhecido como o leão dos profetas, como um grande profeta no seu tempo, no Antigo Testamento. Ele foi uma referência para todos os homens de Deus, mulheres de Deus, mas sobretudo os profetas que vieram após a sua vida profética. E a vida de Elias é marcada por algumas situações muito específicas. Elias viveu no tempo de Acabe, e havia um problema muito grande entre Acabe e o profeta Elias. O profeta, ele é o representante de Deus na terra. Ele é o mensageiro do Senhor. Deus levanta o profeta para que este na terra o represente diante do seu povo, da nação de Israel. Então, quando Deus quer falar com o povo, Deus direciona a mensagem primeiro ao coração do profeta. E esse, ouvindo a Deus, vai comunicar ao povo aquilo que o Senhor o revelou. Então o profeta, ele é esse porta-voz, é esse mensageiro, é esse representante. Por isso, ser um profeta era de uma responsabilidade sempre muito grande. E o povo, quando olhava para os profetas da casa do Senhor, tinha um amor e uma reverência muito grande por esses homens, por entender que esses homens, eles tinham uma intimidade que o povo não tinha, tinha uma capacidade de escuta que o povo não tinha, e que sobre ele existia uma graça muito grande, como nós sabemos que existia. Então esses homens eram vistos pelo povo como homens diferentes, como pessoas que não eram pessoas comuns no seu tempo, justamente porque eles representavam a Deus, e o povo tinha essa dimensão de que esses homens carregavam peso de uma responsabilidade muito grande,
e que quando eles comunicavam a mensagem ao povo, era o próprio Deus falando através da vida desses homens. Quando nós falamos sobre o profeta Elias, poucas informações nós temos acerca do profeta Elias. Alguns profetas, quando nós estudamos nas Sagradas Escrituras, nós temos algumas informações básicas sobre a vida dos profetas. Elias, quando nós lemos sobre ele, pouco se sabe. Dá até mesmo uma sensação de que Elias, ele aparece do nada nas Sagradas Escrituras. É claro que não é assim, mas eu creio que o próprio Deus quis que pouco nós soubéssemos a respeito de Elias antes do seu chamado. Aquilo que nós sabemos é que ele era um tesbita da região de Galaade, e não se tem muita informação sobre o profeta Elias, o grande leão dos profetas. Só que Elias desenvolve o seu ministério profético no tempo do rei Acabe. Acabe é rei de Israel. Ele não é rei de um povo pagão, não. Ele é aquele que o Senhor levantou, é aquele que governa sobre a casa do próprio Deus. Então, olhando agora para Acabe, para a vida de Acabe, para o rei de Israel, o que se espera de alguém que é levantado para governar a casa de Israel em um sistema de governo que nós conhecemos como monarquia? Se espera que seja um homem temente a Deus, que seja um homem que conheça o seu povo, que seja um homem que obedeça às leis de Deus, que seja alguém que tenha muita intimidade com Deus e que viva segundo os preceitos do Senhor. Só que quando nós falamos sobre Acabe, lendo a história desse moço, a gente sabe que não é assim. Por quê? Quando a Bíblia Sagrada ela começa a falar sobre Acabe, a Bíblia diz assim que ele foi pior do que todos os outros reis que vieram antes dele. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre esse moço, vai falando dos problemas que ele deu, vai falando da sua impiedade, da sua promiscuidade, do seu pecado, do seu distanciamento de Deus, da sua desobediência. E isso é tão crônico, tão agudo, que a Bíblia diz que ele foi pior do que todos os outros que vieram antes dele. Então ele, no seu tempo, ele não foi um bom rei. Ele era mau, ele era ruim, não fazia o bem para o povo e não correspondia à vontade de Deus. E aí a Bíblia diz assim: como se não bastasse, se casou com Jezabel. Ou seja, além dele ser alguém que não corresponde, além de ser alguém muito ruim, a Bíblia diz, como se não bastasse todo esse mal, ele se casou com Jezabel. Charles, mas qual é o problema de se casar com Jezabel? Jezabel, ela é uma princesa pagã. O nome que ela recebeu, Jezabel, é uma homenagem a Baal. Ou seja, ela faz parte de um povo pagão. Ela é uma princesa pagã. O seu nome nos remete à idolatria. É uma homenagem a um falso Deus daquela época. Só que quando nós olhamos para a cultura do povo de Israel, a gente aprende que um homem como Acabe, ele só poderia se casar com alguém que fosse da casa de Israel. Na verdade, inicialmente, era assim: se você fosse da tribo de Judá, era bom que você se casasse com alguém da tribo de Judá. Ou seja, Israel era composta por 12 tribos, como um país com 12 estados. Se você nascesse em São Paulo, tinha que casar com alguém de São Paulo. Se você nascesse no Rio, tinha que se casar com alguém do Rio de Janeiro. Mas era tolerável que alguém do Rio se casasse com alguém de São Paulo, ou alguém de São Paulo se casasse com alguém de Minas. Então era mais ou menos assim para a gente entender. Então, ou seja, para que Acabe escolha alguém para se casar, é bom que ele escolha alguém que faz parte da tribo que ele pertence. Se ele não escolher alguém da tribo que ele pertence, ele tem que escolher alguém das 12 tribos de Israel. Ou seja, ele não pode se relacionar com ninguém em casamento que não seja dessa forma. Ou seja, ele pode escolher qualquer moça,
porque ele é o rei das 12 tribos de Israel. Só que a Bíblia diz que ele escolheu alguém que faz parte de um povo inimigo do povo de Deus, uma princesa pagã, que tem um nome que é uma homenagem a um falso Deus da antiguidade, ou seja, se casou de maneira errada. Irmãos, não é só Acabe, muita gente deixa para lá, né? Isso aí a gente leva no retiro de casais. Muita gente comete alguns erros na vida. Então a gente vê Acabe que se casou com Jezabel. Charles, e qual é o problema maior? O problema maior é a postura de Acabe e a postura de Jezabel. Acabe é aquele tipo de rei que não tem pulso, que não tem liderança, que a sua vontade não é forte, ou seja, é Jezabel quem manda. Ela faz com ele aquilo que ela quer. Ele se submete não à vontade de Deus e não ao clamor do povo. Ele se submete à vontade da sua esposa. E ela é uma mulher, uma princesa pagã, que quer conduzir Acabe e o povo de Israel para longe da presença de Deus. Olha que coisa, um dia, Acabe queria uma vinha, a vinha de um moço chamado Nabote, um nome bem bonito para você colocar num filho seu. E ele foi na sacada, assim, no lugar alto do palácio, e viu do lado uma vinha, e ele quis aquela vinha para ele. Ele tinha muita vinha no palácio, mas ele quis a vinha que era de Nabote. E ele chegou lá e fez uma proposta em 3 níveis para Nabote. Disse: olha, você não pode me dar a sua vinha? Nabote disse: não. Você não pode trocar, eu te dou outra melhor no lugar. Você pode escolher a vinha que você quiser. Ele disse: não. Aí ele disse: pede o quanto você quiser que eu pago. Primeiro, quis de graça, depois quis trocar, e depois disse: coloca o preço que eu pago. E aí ele vai responder assim, Nabote: Deus me livre de vender a herança dos meus pais. Ele não quer. Aí a Bíblia diz que ele voltou para casa chateado, que naquele dia ele não quis comer nada, que ele se trancou no quarto, deitou na cama e ficou chateado. Isso não é uma postura de um rei, nem de um homem. Só que ele está bicudo, chateado, trancado no quarto, não quis comer. Meu irmão, não quis comer, para alguma coisa tirar minha fome, tem que ser muito braba a história. Só que ele está chateado. A esposa, quando chegou, perguntou: cadê meu marido? Está no quarto. Ela entrou lá e falou: o que aconteceu? Ele falou: foi Nabote. O que aconteceu? Eu pedi lá a vinha dele, ele não quis me dar. Ela falou assim: rapaz, mas você não é o rei de Israel? Como quem diz assim, você não vai fazer nada? Ela disse: deixa que eu resolvo um problema para você. Foi lá e mandou inventar uma história sobre o rapaz foi executado, assassinado. Ela chegou em casa e disse: resolvi o problema, pode pegar a vinha, porque a vinha agora era sua. Só para você ver o nível da submissão desse moço e de quem era Jezabel, uma mulher muito má, muito ruim aos olhos do Senhor e de todo o povo. Aí quando Elias começa a exercer o seu ministério profético, é exatamente nesse tempo. E aí há um problema. Por quê? Porque Acabe está conduzindo o povo para longe de Deus. Só que Elias está conduzindo o povo para perto do Senhor. Só que é um profeta que está em conflito com o rei. E aí o povo entrou em confusão. Por quê? Porque Acabe dizia assim: olha, Elias é o perturbador de Israel. E Elias dizia assim: não, o perturbador de Israel é Acabe. Então ficou esse cabo de guerra. Elias dizia que o problema era Acabe, e Acabe dizia que o problema era Elias. E o povo, assistindo tudo aquilo, não sabia o que fazer. Aí Elias propôs um desafio que nós conhecemos. Disse: vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema.
a gente vai convocar todo o povo, porque o que eu estou propondo precisa ser visto por todo o povo de Israel. Precisa ter uma plateia, o povo tem que ver. Então vamos subir a montanha, vamos para o Carmelo, vamos levar todo o povo de Israel para lá. E aí o que a gente faz? Eu proponho um desafio. A gente vai edificar um altar e a gente vai clamar a Deus. E o Deus que responder com fogo e consumir o altar, vai ficar entendido para o povo que aquele Deus que consumiu o altar é o Deus verdadeiro. Então, aquele que o Deus não respondeu, o povo vai saber que é esse que tem perturbado Israel. E aquele que perturba Israel tem que ser passado a fio de espada. Olha que coisa, a proposta de Elias é assim: você leva os seus profetas e eu vou sozinho para um desafio. E se vocês vencerem o desafio, vocês me executam. Mas se eu vencer o desafio, eu executo os seus profetas. Só que o que Elias está propondo é os profetas de Baal contra Elias, só ele, mais ninguém. É um profeta do Senhor. Como se não bastasse, os profetas de Baal se coligaram com os profetas de Aserá. Então, ao todo, subiu o Carmelo 850 profetas, coligados de Baal com os profetas de Aserá. Então, nós temos um altar, de um lado 850 profetas, do outro só Elias, e na frente todo o povo de Israel. E Elias disse: vocês começam a clamar o Deus, ainda deu a chance, ele está só, contra 850, e disse: vocês fazem as preces de vocês, se o Deus de vocês responder, eu vou ser executado, porque o seu Deus vai ser um Deus verdadeiro, e o meu um falso Deus. Aí a Sagrada Escritura diz que eles começaram a invocar os deuses deles, clamaram, invocaram, passaram parte do dia e não aconteceu absolutamente nada. Aí Elias disse assim: por que vocês não gritam um pouco mais? Quem sabe o Deus de vocês não estão ouvindo. E aí eles começaram a elevar a voz, gritar ainda mais, tiraram as suas vestes e começaram a se flagelar. Então eles se flagelavam, gritavam, o sangue caía e nada acontecia. Quando eles cansaram de invocar os falsos deuses, Elias disse: agora chegou a minha vez. Só que Elias é um só. E aí Elias, quando olhou aquela cena, Elias disse: olha, é necessário que o altar ele seja reparado. Irmãos, Elias é fantástico. Por quê? Porque para que Elias faça alguma coisa, ele entendeu que Deus só pode responder, que o fogo do céu só pode descer, que a graça do Senhor só pode chegar, se reparar o altar que estava ali. Então Elias, olhando para aquele altar, ele entende, em um altar profanado não tem graça de Deus, em um altar profanado não tem misericórdia de Deus, em um altar profanado não tem fogo do céu, nem resposta do céu. Ou seja, para que eu possa clamar a Deus, antes que a minha súplica ela suba até o Senhor, é necessário que o altar do Senhor ele seja reparado. Às vezes a gente quer clamar aos céus, às vezes a gente quer invocar o nome do Senhor, muitas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, mas nós não estamos obtendo resposta, porque o altar da nossa vida, ele está profanado. Como pode a graça de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus se manifestar na vida de alguém que está com a sua vida profanada? É por isso que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra que você está é uma terra santa. Ou seja, a sandália fala de trajeto, de caminhada, de missão, dependendo do contexto. Ou seja,
aonde os nossos pés tocaram, conta uma história, a história da qual nós fazemos parte dela. Moisés, em Êxodo 3, ele tem aproximadamente 80 anos, 40 deles no Egito e 40 deles na casa do sogro. Quando Deus tira a sandália dos pés, Deus está dizendo: deixa os 40 anos do passado do Egito e os 40 anos do passado da vida da casa do seu sogro. Ou seja, tira o pecado, tira o mal, tira a transgressão e se aproxima de mim. Ou seja, eu quero falar com você, mas a gente não pode dialogar de qualquer maneira. Deus está ensinando a Moisés que ele convida o homem a se aproximar dele, mas a gente não pode se aproximar de Deus do jeito que a gente quer, fazendo aquilo que a gente quer. Irmãos, eu estou assustado, porque antigamente era assim: venha do jeito que você tiver, porque a gente sabia que a transformação aconteceria. Hoje não, vem do jeito que você tiver e fica do jeito que você quer. Não dá certo. Não dá certo. Sem santidade, sem reparação, sem transformação profunda de caráter, não adianta. O que tem acontecido conosco hoje não são conversões autênticas. Na grande maioria das vezes, o que tem acontecido conosco é mudança de ambiente. Eu estava lá fora no mundo e agora eu estou na igreja, mas eu faço na igreja a mesma coisa que eu fazia no mundo. Ou seja, eu só modifiquei o ambiente sem permitir que o meu caráter fosse transformado. Então aqui na igreja você faz aquilo que você fazia no mundo. No mundo você fazia fofoca, na igreja também. No mundo você comprava e não pagava, na igreja também. No mundo você queria passar a perna nas pessoas, na igreja também. Lá no mundo você traiu o seu marido, a sua esposa, e na igreja a mesma coisa. Ou seja, a gente está mudando de ambiente sem permitir que a graça que está no ambiente transforme o nosso caráter. Como é que a gente vai orar se a gente não tem disposição de reparar aquilo que está manchado? Não tem graça, não tem poder, não tem ação, não tem manifestação. Então Elias sabe que invocar a Deus sem reparar o altar é perder tempo fazendo oração, porque às vezes é isso que a gente faz. A oração, ela vira uma perca de tempo, quando ela não tem propósito, nem reparação, nem reta intenção. Deus ouve todas as orações, mas atende aquela que é feita com um coração sincero, contrito e arrependido. E aí? A questão não é rezar, a questão é a intenção com que se reza. A questão não é o quanto nós clamamos. Eu digo isso para as pessoas: irmãos, a gente vai assim, eu preciso rezar mais. Não, irmão, você não tem que rezar mais. Eu digo isso aqui, eu acho que nos últimos 4 anos que eu vim aqui. A gente não tem que rezar mais, a gente tem que aprender a rezar melhor. Não é quantidade, é qualidade. Isso fica expresso no texto. O dia todo rezando, gritando, se flagelando, e nada aconteceu. O que Elias fez? Repara o altar. Vamos reparar o altar. O problema é que o altar está profanado. Aquele que eu quero invocar é santo, mas o altar está profanado. Aquele que eu quero que manifeste, que derrame o fogo sobre a terra, ele é santo, mas o altar está manchado. E com o altar manchado, com o altar partido, com o altar profanado, não é um ambiente para que ele se manifeste. Então, já que eu identifiquei que a profanação no altar, eu preciso fazer alguma coisa para reparar. Irmãos, e se tem uma coisa que nós, sobretudo a nossa espiritualidade mais carismática, avivada, a gente não aprendeu, é fazer reparação. A gente está muito bom para orar em língua, para profetizar, fazer um monte de coisa, isso é muito bom. Mas e quem é que vai reparar? A gente não quer fazer reparação. Porque, às vezes, mas não foi eu que manchei o altar. Não foi eu que sujei, não fui eu que quebrei. Não fui eu que pequei, não fui eu que errei. Não fui eu que caí, mas e aí? Pode não ter sido você que quebrou, que pecou, que errou, que caiu, mas a sua postura,
diante do acontecimento, pode transformar o ambiente. Mas quando o benefício não é para a gente não tem vontade de fazer. Eu estou reparando, mas quem caiu foi o outro. Eu estou fazendo uma oração de reparação, porque hoje é assim, né? A gente fala muita coisa. O povo discorda de uma conduta, de um discurso, de uma postura, e a gente fala, briga, debate em rede social, e aquela coisa, aí a pergunta fica assim: e quem é que rezou? É igual o tempo da pandemia. Na minha paróquia foi assim: o povo começou a brigar porque a igreja fechou. E aí começaram a falar que o padre era covarde porque a igreja fechou, e o nosso padre estava celebrando todo dia. E aí o bispo era covarde porque obrigou os padres e baixou decreto para fechar a igreja. Aí ia para a rede social e colocava os nomes de padre, nome de bispo, expunha tudo. Quando abriu a igreja, aqueles que estavam debatendo, brigando e xingando, não colocou o pé na igreja até hoje. Então, eu fiquei sem entender. E aí a minha pergunta era: será que a pessoa que está fazendo uma crítica, porque dependendo da circunstância ela é muito bem-vinda, quando ela é feita de maneira coerente, será que eu rezei? Porque se eu não rezei por aquela situação, eu não tenho o direito de falar sobre ela. Você nunca rezou. Quem foi que te deu o direito de falar se nenhuma Ave Maria você rezou, se nenhuma missa você colocou em intenção, se nenhum terço você rezou por aquilo, se nenhuma via sacra em reparação, aquela situação você fez? Ou seja, a gente não tem disposição de reparar nada, mas se acha no direito de criticar as coisas. Aí como aquele que caiu vai voltar? Como o altar manchado, ele vai ser reparado. Se nós não temos disposição de sermos nesse tempo serventes, não foi isso que a gente ouviu? Pronto. Se a gente não tem disposição, então o que Elias vai fazer? Reparar o altar. Pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, colocou em volta daquele altar, mandou aumentar o volume daquela valeta, pegou o boi, mandou cortar em pedaços, colocou sobre a lenha que estava sobre a pedra, e disse: olha, enche a talha de água, e joga a água sobre a oferta. Olha o que Elias fez: é a água molhando o animal, molhando a madeira, molhando a pedra e enchendo a valeta. Aí ele diz, de novo, segunda vez. Aí ele diz, de novo, uma terceira vez. Na terceira vez, o animal está encharcado, a lenha está encharcada, a pedra está encharcada, a valeta está transbordando de água. Ele diz, agora eu vou rezar. Por que ele vai rezar? O altar está reparado. Charles, mas a madeira está molhada. E madeira molhada não pega fogo. Madeira molhada que não pega fogo é aquela que é colocada em cima de altar, que precisa de reparação. Porque quando o altar é reparado, até madeira encharcada de água, ela pega fogo. Não tem essa conversa. Não tem. Está tudo molhado, não tem jeito, mas o altar está reparado. Elias faz uma oração, depois você conta na sua casa. Dá, em média, de 7 a 8 segundos. Gente, que oração é essa? É muito rápido, de 7 a 8 segundos. Eu não estou falando minuto, são segundos. A oração está na Bíblia. Você vai lendo, coloca o cronômetro, igual eu fiz em casa. Teve hora que deu 7, teve hora que deu 8. Não passa disso. A oração que ele fez, a oração não é bela, a oração não é profunda, a oração é simples, a oração é rápida, mas porque ela tem resultado? Porque o altar está reparado. Irmão, quando o altar da nossa vida está reparado, a gente levanta os olhos para o céu, e o nosso Deus que está nos céus, já sabe exatamente aquilo que a gente necessita. E antes que a palavra saia da nossa boca, você já está segurando um milagre na sua mão, porque Ele sabe que você tem o altar da sua vida reparado.
Elias mal acabou de rezar, porque eu acredito, olhando pela percepção do texto, que Elias ia continuar rezando, mas a oração de Elias é interrompida pelo fogo que desceu do céu. Quando o fogo desceu do céu, o fogo consumiu o animal, consumiu a madeira, consumiu a pedra, evaporou a água e consumiu a poeira. Olha o que um altar reparado pode fazer. E a gente tem visto tanta profanação em todos os âmbitos. Muita profanação. Profanação na nossa vida com Deus, profanação ministerial em todos os âmbitos, para quem está aqui, para quem está aqui. E quando se profana, irmãos, precisa haver reparação. Só que o nosso problema é que a nossa mente está tão cauterizada, que a profanação está acontecendo, e vendo a profanação a gente está glorificando a Deus. Glória a Deus. Eu fico falando, gente, mas por que glória a Deus? Isso aí não é para dar glória, isso aí é para chorar. O povo está dando glória hoje em dia em coisa que é para chorar, em coisa que cabe reparação, conserto, mudança, santificação. Então Elias está dizendo, não tem fogo do céu, se não tiver reparação. Pegou 12 pedras, representando as tribos de Israel, trazendo para a nossa realidade, que representa os 12 apóstolos. O que ele fez? Eu vou tornar esse altar católico. Eu vou tornar o altar católico. Então trouxe as 12 pedras, as 12 tribos, os 12 apóstolos. E depois ele rezou. E a sua oração foi interrompida pelo fogo que desceu do céu. Porque Deus se inclina em atender a oração de alguém que teve coragem de reparar aquilo que precisava ser reparado. Agora olha, o fogo desceu do céu, o povo gritou, só o Senhor é Deus. Todo o povo. Então todo o povo viu quem é o perturbador de Israel, não é Elias. O perturbador de Israel é Acabe. Aí Elias disse, não, mas não é assim que acaba a história. Traz aqui a espada. E Elias passou a fio da espada os 850 profetas. Passar, para você entender, ele matou, porque a gente fala passou a fio da espada, tem gente que não compreende. Aqueles 850 profetas foram executados. Aí alguém foi lá dar a notícia para Jezabel, porque os profetas de Baal eram os profetas dela. E quando levou a mensagem, ela ficou irada e disse, eu juro, por mim mesmo, que amanhã, amanhã, a essa mesma hora, eu vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. Ela mandou uma ameaça de morte para Elias. E Elias, quando recebeu a ameaça de morte, a Bíblia diz que ele fugiu, foi em direção ao deserto, encontrou lá um junípero, uma árvore, se colocou embaixo daquela árvore e fez uma prece, dizendo, Deus, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, tira-me a vida. Aí a gente pensa, como pode um homem que reparou o altar do Senhor, como pode um homem que venceu um desafio contra 850 profetas, como pode alguém da envergadura de um Elias, que é o leão dos profetas, que desafiou todo mundo, que não teve medo de Acabe, fugir da ameaça de uma mulher, ir lá para o deserto e desejar a morte? Aí quando a gente chega aqui, a gente diz assim, Elias está deprimido, Elias está desejando suicídio. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que você quer. Nós identificamos essas duas realidades em Elias. Aquilo que Elias diz
não tem nada a ver com o que Elias quer. Por quê? O que a gente sabe sobre o que Elias quer, ou melhor, sobre o que ele diz. A Bíblia diz que ele desejou a morte. Qual é o desejo? Diga, de morte. Misericórdia, assim você não vai morrer de novo, de morte. Tem gente que quer morrer. O desejo de Elias é de morte. O discurso de Elias é de morte. Então ele está dizendo: Deus, eu não sou melhor que os meus pais, basta, tira a minha vida. Às vezes algum dia você disse isso: cansei, não é? Já deu, vontade de morrer, cheguei no meu limite, por aí vai. Quantos de nós aqui, em algum momento da vida, já não disse isso: minha vontade é de morrer, minha vontade é de sumir, cansei, cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Isso é o que você está dizendo. Só que você só está dizendo essas palavras porque ela é eco da sua ferida, eco da sua dor, eco do seu desespero. Não é o desejo do seu coração. Porque vamos analisar, vamos fazer uma exegese, né? Vamos analisar o texto. Olha que coisa. Nós estamos diante de um profeta que está pedindo a Deus para morrer, dizendo: Deus, basta, me tira a minha vida. Então aqui nós temos a figura de um profeta desejando a morte. Não, nós temos aqui a figura de um profeta que está dizendo que quer morrer. Charles, como assim? Simples. Gente, vamos analisar o texto friamente. Friamente. Como fazia Padre Antônio Vieira, vamos analisar o texto friamente. Se Elias quer morrer, por que ele está fugindo da ameaça de Jezabel? Eu nunca vi na minha vida alguém que quer morrer, que cansou de viver, e tendo a oportunidade de morrer, foge da oportunidade. Não faz sentido. Se Elias quer a morte, ele não tem que fugir. Se Elias quer a morte, ele tem que caminhar em direção a Jezabel, a ameaça. Quando ele é ameaçado e foge, ele está dizendo o quê? Eu quero viver. Porque se ele quisesse morrer, ele ia em direção a Jezabel. Foi para o deserto. Quando ele foi para o deserto, um sol escaldante, ele encontrou um junípero. Eu nunca vi alguém que quer morrer procurar uma sombra para descansar. Então não faz sentido. Elias viu um junípero lá no deserto, viu um pouquinho de sombra e se abrigou debaixo da sombra. Como se não bastasse, ele deitou. Eu nunca vi alguém que quer morrer fugindo da morte, procurando sombra e deitando debaixo de uma árvore. Aí Elias faz uma oração assim: Deus, basta-me, não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida. Como é que ele quer morrer, mas pede para o outro tirar a sua vida? A pessoa que realmente ela quer morrer, ela vai a vias de fato. Não faz como Elias está fazendo: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer, mas você me mata. Não. Elias quer morrer e fugiu. Elias quer morrer e está na sombra. Elias quer morrer e deitou e dormiu. Aí Deus enviou um anjo até onde estava Elias e disse: filho, ora, come o pão, bebe a água. Elias comeu o pão, diz a Bíblia. Elias bebeu a água e Elias voltou a dormir. Eu faço isso de madrugada. Acordo, como e volto a deitar. Alguém que quer morrer está preocupado em comer, está preocupado em dormir, está preocupado em fugir da ameaça de morte, está procurando sombra. Não. Mas o discurso é de morte, o discurso é. Às vezes o nosso discurso é de cansaço, é de desespero, é de morte, é de abandono, é de tristeza. Às vezes você diz assim lá na sua casa: eu não aguento mais, eu estou cansado, minha vontade é de morrer. Aí eu pergunto a você: o que você está fazendo aqui? Você já percebeu que às vezes essa semana
Você disse que já tinha dado para você, que você não aguentava mais. E ao invés de você morrer, você veio para a igreja. Então não faz sentido. Uma coisa é o que você disse na hora da dor, na hora do desespero, na hora da angústia. Outra coisa é o que você realmente deseja. Elias tem discurso de morte, mas o desejo de Elias é de viver. Aí Deus mandou o anjo pela segunda vez e disse para ele: come o pão e bebe a água, porque é longo o caminho a ser percorrido. Gente, eu acho muito bonito isso aqui. Deus não fica devendo nada a ninguém. Lá no Carmelo, Elias reparou o altar do Senhor, porque o altar do Senhor lá no Carmelo, ele estava profanado, e para que Deus respondesse, o altar tinha que ser consertado. Então Elias ali reparou o altar do Senhor, quando Elias estava bem, quando Elias estava ali espiritualmente transbordando, ele foi lá e reparou o altar do Senhor, e Deus respondeu. Mas e agora? Agora Elias está mal, com discurso de morte, debaixo de uma árvore. E o que Deus fez? Enviou um anjo, para fazer o quê? Reparar o altar do coração de Elias. Irmão, fica tranquilo, aqueles que Deus usa, ou aqueles que se propôs a reparar o altar do Senhor, no momento da sua dor e da sua dificuldade, Deus vai enviar um anjo para reparar o altar do seu coração, porque Deus não abre mão de habitar em você, Deus não abre mão de derramar o poder dele sobre a tua vida. Aí o anjo disse: come o pão e bebe a água, porque é longo o caminho a ser percorrido, como quem diz: criatura, a tua história não acaba nem aqui e nem assim. A sua história ela vai acabar o dia que eu disser que acabou, e ainda não é o fim. A Bíblia diz que Elias, com a força daquele alimento, o alimento que ele tomou, depois do altar ter sido reparado, Elias reparou o altar, Elias comeu o pão, e com a força do pão, andou 40 dias e 40 noites. Existe uma sequência, qual? Repara, confessa o pecado, confessa o pecado, faz o exame de consciência, se arrepende, se emenda, chora diante do sacerdote, rasga a tua alma diante de Deus, assume a tua miséria. Depois que você reparar o altar, você pode comer o pão. E depois que a gente se alimenta do pão, irmãos, sabe qual é o pão que eu estou falando? Depois que a gente se alimenta do pão, a força desse alimento fez com que Elias andasse, sem precisar comer mais nada, durante 40 dias e 40 noites. E quando ele chegou no Horebe, depois de Deus ter se manifestado e se revelado a ele através de uma brisa suave e leve, Deus fez uma pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? E ele disse: Senhor, é que eu tenho o meu coração ardendo de zelo por ti. O que fez o coração de Elias voltar a arder foi o pão que os anjos trouxeram para Elias se alimentar. Por que que Elias pôde se alimentar do pão trazido pelos anjos? Porque ele reparou o altar do seu coração. Quando nós entendemos que nós temos que reparar o altar do nosso coração, o alimento da Eucaristia vai nos levar para a morada eterna, para a presença de Deus. E quando você chegar no céu, Deus vai perguntar: o que foi que te trouxe aqui? Você vai dizer: foi o pão que eu me alimentei, ofertado sobre o altar. Foi esse pão que me trouxe até o céu. É esse pão. Por que que tem esse tema ao retiro?
Porque a gente quer te ver no céu, criatura. É só por isso. A gente quer te ver no céu. Mas você só vai poder ir para o céu, como Elias foi para o Horebe, e ouvir o Senhor e ver o Senhor, se você for conduzido até lá, pela força da Eucaristia, meu irmão. Você pode fazer as preces e as orações, elas são válidas, muito importantes, nos auxiliam, sobretudo na nossa santificação. Mas sem Eucaristia não dá. Sem se alimentar do que está sobre o altar, não dá. Sem comer do pão, não dá. Sem beber do sangue, também não dá. Não tem jeito. Eu gosto da maneira com que Deus foi explicando para o povo as coisas no Antigo Testamento. Deus fez o povo do Egito entender que eles precisavam da Eucaristia. Vocês lembram quando caiu o maná do céu? O maná, a palavra maná é uma palavra meio grega e egípcia ao mesmo tempo. Então, se a gente levar ela só por um lado, a palavra maná significa: o que é isso? Mas se você usar a expressão correta etimológica, é uma pergunta: quem é? Não o que é quem é. Quando o maná cai, o povo pergunta: quem é? Não é o que é. É uma pergunta feita no Antigo Testamento, mas que é respondida por Jesus no Novo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou respondendo hoje para vocês a pergunta que os seus pais me fizeram no Antigo Testamento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus fala sobre a transubstanciação pela via do povo no deserto. Charles, como assim? Primeiro veio o maná, e depois veio as codornizes. Primeiro veio o pão, e depois vem a carne, o sangue. Deus já foi ensinando o povo que a única forma de sair da escravidão é através da Eucaristia, é através de altar reparado, é através de comunhão, é através de vida com Deus, é através de entrega, é através de doação, é através de busca. Se não for assim, a gente não consegue absolutamente nada. O que eu preciso, o que você precisa, está aqui, irmãos. Está aqui. O que nós precisamos se revela aqui. O maior acontecimento se dá aqui. E eu não vou falar mais, que eu entro na pregação de outra pessoa. Mas é isso. Você está me entendendo? Então qual é a oração que a gente precisa fazer hoje? Oração de reparação. A gente precisa reparar o altar. Talvez você chegou aqui precisando confessar, e quando você viu o padre aqui, seu coração doeu. Às vezes a graça e o milagre que a gente tanto pede, a gente não recebe porque o altar está manchado. Deus está dizendo, através do anjo: repara, conserta, confessa, se arrepende, rasga o seu coração. E aí faz como Elias fez, pega as 12 pedras, como quem se aproxima da igreja, e reorganiza o altar da sua vida, e permita que Jesus seja entronizado nele. Porque quando nós entendermos isso, nós aprenderemos que nós não precisamos de mais nada, porque nós já temos tudo o que nós precisamos para chegar onde Ele quer, que é na morada eterna. Então fique de pé para a gente rezar.